Diego Amorim chegando na área com a gente. Bom dia, Diego. Boa semana para você. Para nós, Michele, bom dia para você, bom dia para Ana, para os nossos ouvintes, especialmente para Fabiana, que está fazendo aniversário hoje, é isso? É isso, nossa ouvinte sócia que está fazendo aniversário. Bom demais. Pra capital paulista comemorar com outros ouvintes, olha que legal. Que bacana, e nem chamaram a gente, né, Michele? Pois é, a gente iria, né, Diego? O Diego, inclusive, estava aqui por São Paulo, mas foi embora na sexta-feira mesmo. Mas é isso, vamos lá. O Diego vai contar pra gente mais uma daquelas histórias que intrigam na política em meio a uma possível reforma ministerial do governo Lula. Que história é essa, Diego? É isso, Michele. A gente começa essa semana em Brasília ainda com a expectativa da chamada reforma ministerial, troca de ministros nesse terceiro governo Lula. Estamos ainda no recesso parlamentar, o trânsito aqui em Brasília está até uma maravilha e o presidente Lula está com essa missão de definir logo quais serão essas trocas. Quanto mais tempo passa, quanto mais demora essa definição sobre a reforma ministerial, pior, porque fica uma especulação muito grande, vai, não vai, qual vai ser o cargo, qual vai ser o ministério, quem vai sair, quem vai entrar, e você acaba enfraquecendo quem está nessas pastas que estão sendo aí cortejadas, sobretudo por partidos do Centrão. E entre os partidos que estão de olho em uma vaga, em um lugar ao sol aqui na esplanada dos ministérios, é o Republicanos, que é um dos partidos que foi base de apoio de Jair Bolsonaro. O presidente desse partido é o deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira. Ele não gosta de dizer que o Republicanos é um partido ligado à Igreja Universal. No governo Bolsonaro, o Republicanos teve um ministro, que foi o João Roma, da Bahia, foi ministro da Cidadania, e, ao que tudo indica agora, o Republicanos também terá um cargo na esplanada do presidente Lula. O nome escolhido pelo próprio presidente Lula e já indicado pelo Republicanos é o do deputado federal de Pernambuco, o Silvio Costa Filho, que é filho do deputado Silvio Costa, ex-deputado Silvio Costa, ex-deputado federal, que foi da tropa de choque contra o impeachment de Dilma Rousseff lá em 2016. Silvio Costa Filho, que estaria com um pezinho já no Ministério do Esporte, hoje ocupado pela ex-jogadora Ana Moser. O que é mais intrigante nessa história toda e é tão difícil às vezes de explicar, ao mesmo tempo acho que o nosso ouvinte já está entendendo como que é o jogo da política. O Republicanos é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e um candidato natural do campo da centro-direita, da direita, para as próximas eleições gerais. 2026, ao que tudo indica, Tarcísio deve tentar a reeleição como governador de São Paulo, mas lá em 2030 o Tarcísio já é um nome forte colocado até aqui como alguém que poderia ocupar o campo ali do bolsonarismo, o Tarcísio de Freitas, que foi ministro da infraestrutura de Jair Bolsonaro. E aí veja só você, o partido do Tarcísio de Freitas, ao que tudo indica, vai ter um ministro no governo Lula. O cientista político Márcio Coimbra nos ajuda a explicar um pouquinho dessa história toda. Vamos ouvi-lo, por favor. Olá, Diego, bom dia, um bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. O que nós temos diante de nós na política nacional é mais uma arquitetura do presidencialismo de coalizão. Um instrumento que foi criado pela Constituição de 88 pelos nossos deputados e senadores à época. No que consiste isso? Consiste basicamente de que o Brasil construiu uma Constituição parlamentarista, mas as pessoas decidiram no plebiscito em 93 por um sistema presidencialista. Então nós temos instrumentos parlamentaristas dentro de um sistema presidencialista. E a forma de coalizão para a gente ter maioria governamental é o chamado presidencialismo de coalizão, que tem toques do presidencialismo e também do parlamentarismo. Isso explica porque vários partidos passam a aderir ao governo de plantão, não importando se ele é de direita ou esquerda. Essa é uma característica básica do que nós chamamos de centrão. O centrão não tem ideologia definida. Ele simplesmente se movimenta pela conveniência de ser a favor do governo. E o partido
do governador Tarcísio de Freitas, o Republicanos, é um partido tradicionalmente do centrão. Portanto, ele vai acomodar os seus interesses de acordo com as suas conveniências, não importando a ideologia. Então, não importa se o Republicanos teve apoio do Bolsonaro para assumir o governo de São Paulo, a sobrevivência política no parlamento vai falar mais alto. 7h12, está aí o cientista político Márcio Coimbra mais uma vez nos ajudando, desenhando pra gente a política também aqui, Michele. Muito bem explicado. Depois que a gente viu, eu lembro que um dos fatos que gerou mais estranhamento foi quando a gente viu o União Brasil, que era do Moro também, entrar no governo, né? Teve ali uma configuração que a gente olhou e falou assim, é isso mesmo? Então, o partido do Sérgio Moro tá participando do governo Lula, e agora é isso, o partido do Tarcísio também fazendo parte aí desse governo Lula. É a política, né, Diego? O próprio Geraldo Alckmin também, como vice do Lula, né? Não vamos nos esquecer. Até hoje eu às vezes acordo, fico meio zonzo assim, pisco e falo, como é que é? O Geraldo Alckmin é vice-presidente da República, numa chapa do Lula, é isso mesmo? E veja, aí você imagina o Tarcísio, quando for fazer campanha em 2030, que vai ter que bater no governo Lula, Michele, ele vai ter que bater num governo do qual o partido dele fez parte, né? Porque, ao que tudo indica, o ministro Silvio Costa Filho vai assumir de fato aí nas próximas semanas. Então, enfim, eles já estão acostumados com isso. A gente, e aí a nossa audiência, o nosso ouvinte, que precisa cada vez mais internalizar isso, porque muitas vezes a gente teve aí esses últimos anos de tanta briga, de tanta confusão, gente brigando em família, gente acabando com a amizade, gente acabando com casamento por causa de política, de Lula e de Bolsonaro. E aí, mais uma vez, eu digo aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Nova Brasil FM, quem tem ideologia, muitas vezes, é você. Eles não têm ideologia, aqui é um jogo de poder, é um jogo de acomodação de espaços, eles sempre se ajeitam enquanto você fica aí com úlcera brigando por conta de política. E é isso, vale para aquelas máximas também que o pessoal fala, futebol, você tá se matando pelo time e às vezes lá, sabe, o jogador também não tá grande coisa, o dirigente também só tá pensando no interesse dele, vale pra religião também, você dá o sangue por uma determinada religião e quem tá lá dirigindo aquela religião muitas vezes não tá tão preocupado assim, então vale para vários aspectos da vida. Bom, o Diego, que bate um bolão na política e na análise política, vai continuar com a gente aqui para falar sobre esse outro assunto.